Vamos entrar no assunto principal. Sem mais delongas. Trump sofre um atentado que tinha tudo para ter tirado sua vida. Foi um milagre ele ter sobrevivido. A gente vai falar um pouco disso. Descobriram agora, né, um plano do Irã para matar o Trump. Imagina, tem que entrar na fila, né? Deve ter um plano concreto do Irã, mas Putin, China, Maduro, you name it, né? Fora dentro dos Estados Unidos. Ah, Rodrigo, você está dizendo então, ou está insinuando que foi um atentado premeditado, com mandante, e não um lobo solitário tipo o Adélio Bispo? O Adélio Bispo eu não acredito que tenha sido um lobo solitário. Nesse caso aí do rapaz, eu acho que pode ter sido. Eu mantenho todas as opções em aberto, até porque nós vamos falar do serviço secreto numa hora aqui da live, mas só tem duas possibilidades. Muita incompetência / negligência, mas muita ou cumplicidade. Infiltrado, alguém ali fez isso acontecer. Então, o Trump ter sobrevivido foi um milagre. E o cara, além de ter sobrevivido, nós temos que admitir, mesmo quem não gosta do Trump, tem que ser sincero, tem que ser honesto nessas horas. O cara é badass. O cara é fodão. Se o cara sofre um atentado, o cara levanta, fala, deixa eu pegar meu sapato. Se eu sou a Ferragamo ou qualquer marca poderosa dessas, eu ofereço $50 milhões para o Trump para ele deixar ser garoto propaganda com esse trecho da minha marca, né? Deixa eu pegar meu sapato. Isso é o novo, segura aqui meu chopp que eu vou resolver ali a questão e já volto para tomar um gole, né? Não desperdiço nem o meu chopp para bater no sujeito ali que está me provocando. Então, o cara sofre uma tentativa de assassinato, um tiro de fuzil, rasga a orelha dele. O cara levanta perguntando do sapato e faz fight com os punhos cerrados e USA. E na mesma hora a gente vê o quão contagiante isso foi. Ali você escuta nas imagens, nos áudios, as pessoas estão num misto de silêncio de pânico ou gritos de histeria. E de repente vem a multidão toda atrás. USA, yeah! Quando viu que ele estava bem, e não só bem, como chamando para a luta, para não sucumbirmos a esse tipo de coisa. Né? Então, foi Chuck Norris feelings. Né? Vocês devem conhecer os memes do Chuck Norris. Eu recomendo muitíssimo que sigam a página no Instagram. Deve ter mais de uma, mas eu sigo uma delas boa, né? Que todo dia vem lá com os memes do Chuck Norris, que o cara é badass. Então, Trump foi duro na queda. Né? Infelizmente, houve óbito. E a gente vai falar, claro, das teorias da conspiração, né? Mas as imagens mostrando sangue, e morreu um apoiador de Trump, o Corey, que era um bombeiro voluntário, ele é formado em engenharia, e morreu como herói. Aqui nos traz já uma reflexão sobre a questão da guerra cultural, né? O Corey, ele tinha tudo para ser um ícone da masculinidade tóxica, segundo a ideologia woke, o feminismo e companhia. O cara era católico, frequentador de missa aos domingos, bombeiro, voluntário, forte, grande, trumpista, apoiador do Trump, né? Quer dizer, esse cara deve ser um cara tosco, um ogro, bárbaro, só pode, né? Fascista, é a narrativa da esquerda, é a narrativa woke, quando olha um cara com esse perfil. Para todos nós, pessoas normais, ele é um herói. Cara que pula em cima das filhas quando escuta um barulho de tiro para protegê-las, é o que se espera de um homem heróico, que vai para o sacrifício para proteger a prole, a família e por aí vai. Então, minhas condolências, né? Meus pêsames aos familiares, o cara se foi como um herói. Isso não resta a menor dúvida. O Biden fez o protocolar. Aliás, hoje eu estou num clima mais
eu não vou dizer pacifista, que eu detesto o pacifismo, mas num clima mais pacificador, mais ameno. Eu acho que o que nós vimos nesse sábado, se não servir para tentar, de alguma forma, unir as pessoas decentes, tentar voltar um pouquinho mais a cola do tecido social que está se esgarçando muito nos Estados Unidos e no mundo, né? Se nem isso servir, se servir só para mais polarização ou a estratégia, o modus operandi, que eu reputo como nefasto de boa parte da esquerda, aí nós vamos acabar numa guerra civil. E eu não desejo isso, acho que ninguém de bem deseja isso. Então nós temos que tentar falar aqueles que de alguma forma têm algum motivo na cabeça deles, que seja, para repudiar o Trump e tudo, mas numa hora dessas virem e falar assim, caramba, foi longe demais a coisa. É com eles que eu quero falar. Com vocês, eventualmente, que estejam assistindo. Né? Olha onde a retórica levou. Então nós precisamos falar sobre isso. Não vamos aqui desviar o assunto com desonestidade intelectual para armas ou um genérico violência política, como muitos fizeram. Vamos chegar lá. Vamos falar de tudo isso. Mas, na base conservadora, é óbvio que a sensação é essa, né? Em 2016, muitos eram never Trumpers, inclusive. Era lá o Mel Gibson, bonitão, nos papéis tradicionais dele lá, indo votar. Aí, em 2020, o sistema mostrou suas garras, começaram a perseguir muito o Trump, teve uma suspeita de fraude eleitoral, no mínimo, uma eleição manipulada. A mídia e as redes sociais esconderam a questão do laptop do Hunter, demonizaram o Trump o tempo todo. Então, o cara foi votar lá como o personagem do Patriota. Meu amigo, agora esse ano é o William Wallace. Freedom or death, né? Então tem muita gente nesse clima, nessa pegada. E em boa parte, isso se deve ao papelão da imprensa. O Elon Musk, que tem sido um herói, Elon Musk é o herói sem capa, né? É o nosso herói sem capa. Eu achei que era essa imagem, não é aqui. Ele falou, né? Como é que a CNN daria notícia? Júlio César se machuca num abraço grupal. Os senadores todos se unem para assassiná-lo e a CNN daria notícia assim. Por quê? Porque foi mais ou menos isso que ela fez mesmo. Donald Trump é retirado às pressas do palco. Quer dizer, a manchete visa, no jornalismo, a tentar espremer a essência. Você, com uma frase, está tentando resumir o fenômeno que você quer descrever, a notícia que você quer trazer. Qual foi a notícia ali? O Trump saindo do palco, às pressas? Ou o atentado contra a sua vida? Ah, mas, Rodrigo, o jornalismo tem que ser cauteloso, suspeito. O cara está com o fuzil, com fumacinha saindo, acabou de atirar, suspeito. Eles usam isso como desculpa, são os garantistas de ocasião, seletivos. Eles nunca adotam a mesma cautela quando é do outro lado. E todo mundo já percebeu isso. Então fica muito feio. Todo mundo viu o atentado. Não tem o que falar de diferente do que isso. Trump sofre atentado. Isso é uma manchete boa. Isso é uma manchete boa. Então, nós vamos falar disso também, né? Mas já adiantando, o que o atentado revelou ao mundo, pelo menos aqueles que querem pensar sobre o assunto, é que a verdadeira ameaça à democracia é, por exemplo, tentativa de assassinato de um dos candidatos, o líder, que já foi presidente e que tem tudo para voltar a sê-lo. Isso aqui, William Wallace, como eu mostrei o Mel Gibson no William Wallace, eu fiz esse gancho. O personagem ali do 6 de janeiro no Capitólio, que depois de 2 anos nós tivemos acesso às imagens da polícia ciceroneando esse personagem, tanto que ele foi solto da prisão e tudo. Isso não é uma verdadeira ameaça. As cenas são ruins. Eu não estou entre a base trumpista do MAGA Movement, que falou, não, nada para ver aqui. Foi muito feio aquilo que aconteceu no Capitólio. Assim como foi ruim para burro o que aconteceu no 8 de janeiro, 2 anos depois no Brasil. E
indivíduos que praticaram vandalismo e tudo tem que ser punidos de acordo. Como deveria ser punido sempre um Black Bloc, um Antifa, um MST, um MTST que vai lá e depreda patrimônio público e tudo mais. Agora, não como terrorista, 17 anos de prisão, atentado ao Estado de Direito, com as mãos, com as unhas, algodão doce e Bíblia. Então, ali também no Capitólio, houve algo que transbordou, que saiu do controle, falha de segurança, um monte de coisa. Não foram 5 pessoas mortas ali. Isso é fake news da imprensa. Então, não dá para comparar, né? Essa cena ridícula com o Trump levando um tiro de fuzil, que não pegou no crânio dele e não explodiu a cabeça dele ao vivo por milagre. Não dá para comparar. Então a imprensa está nesse papelão de falar que o Trump foi retirado às pressas. No Brasil, como eles só dão copy and paste, foi ainda pior, né? Trump é retirado de comício após sons que lembram tiros. Lembram tiros pode ser estalinho, pode ser traque, né? Flatulência de alguém que comeu feijão demais. Pode ser qualquer coisa, né? Barulhos que lembram tiro. Balão estourando. Por falar nisso, né? Ronald Reagan sofreu um atentado. Nós vamos falar de vários desses atentados também. Mas poucos meses depois de atentarem contra a sua vida, estourou um balão. O Reagan não só nem se mexeu, podia estar traumatizado, né? Seria até compreensível. Esse também era badass, o cowboy beligerante, né? Segundo a imprensa, aquele que trouxe abaixo o Muro de Berlim e o Império Soviético. Mas ali sim era um barulho de balão e ele ainda faz piada da situação, porque podemos perder tudo, nós conservadores, mas nunca o senso de humor. We're reminded of the many traditions of openness and democracy that have marked the history of this city. America missed me. É um cara diferenciado, né? Hoje, com benefício do retrospecto, o presidente mais bem avaliado, talvez, da história nos Estados Unidos, pelo menos da história recente, até os democratas pagam pedágio, fazem aceno, mas eles esquecem que tratavam o Reagan naquela época como tratam o Trump hoje. Beligerante, cowboy, imbecil, ignorante, atorzinho de meia tigela que vai levar o mundo à Terceira Guerra Mundial. Era isso que diziam do Reagan. Pois bem, voltando, né? Trump diz que sofreu um atentado, que atiraram nele no comício, numa possível tentativa de assassinato. Não, atiraram com um tiro de fuzil nele, rasgaram a orelha dele, todo mundo viu, mas não foi uma tentativa de assassinato. Foi uma tentativa de chamar a atenção dele para alguma causa, alguma coisa assim, né? Isso é o jornalismo. E eu estou mostrando, intercalando português e inglês, para vocês verem que o fenômeno é mundial. Não é só a Globo, não é só a turma do Brasil, não, gente. É geral. Barulho interrompe comício de Trump. Ex-presidente aparece sangrando. Houve um barulho e ele aparece sangrando. Vê se isso é a manchete relevante do que aconteceu. Aí vai lá, Morning Joe é retirado do ar na segunda-feira por causa do tiroteio do Trump, contra o Trump. Eu não sei vocês, mas me parece uma confissão de crime. A imprensa falou, opa, precisamos recuar, nem que seja de forma tática, porque a nossa retórica não vai ficar nada bem se a gente insistir nela imediatamente após tentarem matar o homem. Vamos, pelo menos, dar um tempo. Eu não tenho dúvida que eles vão voltar, já com a retórica. Alguns já estão voltando, porque já passou 3 dias, já teve escolha de vice, então, né, tá liberado. Agora, tem até um pupurri que está correndo aí, eu não trouxe aqui, porque a live já está muito grande, mas tem vários desses jornalistas e celebridades da mídia e de Hollywood falando, né, que o Trump tem que ser eliminado, que eu gostaria de socar a sua cara, que se alguém matasse ele ia ser bom e por aí vai. Então, mesmo após o atentado, olha a manchete do tal do Sunday Denver Post. O atirador morre no ataque. Eles acharam relevante
como destaque, dizer que o atirador morreu no ataque. Bom, se fosse o Tralha da Globo, né? Aí ia dizer que foi assassinado. O atirador foi assassinado. O cara, às vezes, nem faz isso por mal. Às vezes, ele está imbuído de uma visão de mundo em que o marginal é sempre vítima da sociedade. Então, ele foi assassinado pela polícia. Musk e outros bilionários pró-Trump ajudaram a moldar a narrativa do tiroteio. Mas que narrativa é essa do tiroteio que pode existir se não um sujeito abre fogo e tenta matar Trump? Ponto. Vamos tentar entender as motivações, em que pese um fator está muito óbvio, ele odiava o Trump. Ele era cadastrado no Partido Republicano, doou $15 para um evento do Partido Democrata das causas progressistas. Tinha pouquíssima coisa sobre ele nas redes sociais. Tudo muito estranho, né? Mas, vamos lá, apareceu no anúncio da BlackRock, num comercial da BlackRock. A turma vai pegando isso e, dependendo do viés, se for uma teoria da conspiração, chapéu de alumínio, a la Monark, isso prova que ele foi usado como instrumento pelo Jorge Soros. Se for da turma da esquerda, ele era um republicano infiltrado. Menos. Todos os extremos, nesse caso, menos. O que sabemos é que é um garoto esquisitão, muito estranho ele não ter rede social, quase, né? A motivação só pode ser odeia Trump, a princípio. Houve algo maior como conspiração por trás ou não? Nós não sabemos e devemos, na minha opinião, manter a opção em aberto. É uma hipótese. O FBI já está descartando, dizendo que é lobo solitário, mas a gente sabe que conspirações para matar presidentes americanos acontecem e aconteceram. Algumas bem-sucedidas no passado. Até hoje tem muita coisa estranha, por exemplo, do assassinato do JFK em Dallas. A forma que a bala entrou e por aí vai. Então, nós temos que manter em aberto essa possibilidade. Em aberto. Qualquer jornalista teria essa obrigação, sabendo mais ou menos como funciona o mundo. House of Cards, cujo personagem principal, né, do Kevin Spacey era um democrata, mas tudo é possível. Agora, vamos falar disso. Agora, a imprensa, nesse papelão. No dia seguinte, o New York Times colocou isso aqui. Uma peça de página inteira detonando o Trump. Assim, no mínimo, de péssimo gosto. Talvez não deu tempo de tirar de circulação, não sei, mas venha então com uma nota de pedido de desculpas. Porque, meus amigos, a nota do Trump, a primeira e a segunda, as notas no dia, foram muito boas. Primeiro, agradecendo ao serviço secreto, dizendo que está vivo graças a Deus, lamentando profundamente e desejando, oferecendo as condolências à família do Corey, que morreu. Tudo no tom certo. E depois falando em união. O cara acabou de sofrer uma tentativa de assassinato e fala em união. Eu acho que é isso mesmo. Esse tem que ser o tom. Gente, isso não pode ser normalizado. Em que pese já ter acontecido, infelizmente com alguma frequência, na história americana. Então, a nota da Melania Trump foi ainda mais tocante ao lembrar que por trás do político odiado ou adorado por alguns, por muitos, tem um ser humano, um pai de família, um marido. Ela, o filho jovem deles, estava lá logo nas primeiras filas. O garoto, o Barron, ia ter visto a cabeça do pai explodindo na frente dele. Bruce Wayne feelings, né? E dinheiro para virar o Batman ele tem. Ninguém deseja isso. Então, quer dizer, alguns desejam, né? Infelizmente. O que mostra uma certa podridão da alma humana. Um lado podre de que alguns seres humanos são capazes. Outro ponto que a gente tem que chamar a atenção aqui é esse, né? Olha as chamadas da imprensa e pensa nisso. Segundo o Globo, Trump caiu do palco. Segundo a Folha, supostos sons de tiro. Segundo o Metrópolis, barulho semelhante a disparos. E
para alguns esquerdistas, como Janones e Cacai, falando em almas podres, tudo não passa de encenação. O que, obviamente, não dá nem para dizer que é uma teoria da conspiração. É uma coisa, enfim, não tem palavra para descrever isso. Não é esdrúxulo, né? É coisa de gente vil. Mas não fossem os vídeos e os conteúdos independentes das redes sociais, será que a verdade ia aparecer mesmo? Por isso eles querem tanto regular as redes sociais. Aliás, está circulando um vídeo, eu não sei nem se é recente ou não, do meu amigo Rica Perrone, em que ele explica em 2 minutos o ódio da Globo às redes sociais. Tem uma questão mercadológica, modelo de negócio ameaçado, tem uma questão financeira, tem um monte de coisa, mas acima de tudo é a vaidade. Acima de tudo, antes, eles eram, como já disse o Bonner, se descrevendo no Jornal Nacional, os curadores da notícia. Eles determinavam o que era pauta, o que era relevante e o que era, de certa forma, fato, o que era realidade. Eles determinavam quem eram os especialistas que eles iam chamar para dar o parecer final sobre qualquer assunto. Eles perderam isso. Então, tem muito disso nessa história. Muito. Eu tenho alguns vídeos aqui para mostrar sobre isso, né? Globo News. Afirmar realmente que houve ou não um atentado, que aquilo ali foi inventado, a gente tem mortos, tem pessoas feridas, mas a gente sabe da capacidade dos Estados Unidos em criar fatos, apesar de que esses fatos possam custar a vida de pessoas, né? Tem o caso do Bolsonaro, que é o contrário, né? O caso do Bolsonaro, a facada ajudou a ele desaparecer, né? O desastre dele nas intervenções durante, por exemplo, os debates, ele foi muito favorecido pelo suposto atentado que ele sofreu. Agora, o Donald Trump, imagina ele aparecer, inclusive, sem sequer um band-aid na orelha para mostrar que ele é praticamente invencível. Eu acho irresponsável falar desse atentado hoje como se fosse uma armação. Não acho digno de um veículo de qualidade como a Globo News. É quase impossível pensar nisso. Por favor, nem vou entrar nisso. Me surpreende ouvir isso num veículo como a Globo News. Gente, por favor. Para continuar desmascarando a esquerda, o Brian, que é esse brasilianista que falou no final, mora no Brasil, cobre o Brasil há muito tempo. Eu não sei se ele está morando no Brasil agora. Eu já falei com ele várias vezes, já estive com ele. Ele é um jornalista com um certo viés progressista. Eu acho que ele não discordaria disso, né? Nem ele aguentou. Agora, esse sujeito que falou na Globo News como convidado, o especialista, né, que a Globo News traz, muita gente falando imbecil, sei lá o quê. O Leonardo Coutinho traz uma visão diferente, né? O cara está sempre alinhado ao Foro de São Paulo. Será que é ignorância? Ou será que é má fé? Ou será que ele é um asset do Foro de São Paulo, justamente colocado para desinformar, né? Então a gente tem que sempre levar isso em conta. Eu vou continuar falando de tudo isso, do Trump, dos Estados Unidos, da imprensa. Antes, se você quer um imóvel nos Estados Unidos, vá lá na bossconsta.com, minha empresa para oferecer o one-stop shop para gente que quer vir para os Estados Unidos ou já mora aqui, brasileiro, com todos os serviços parceiros oferecidos. Tem lá a parte imobiliária, Torman e Caltabiano. Tá? Então elas têm 10 anos de experiência, atuam com a Compass, que é a empresa que mais cresce nesse setor, serviço high-end, concierge, VIP, você não vai se arrepender. Fala lá com a Cíntia, com a Flávia, manda uma mensagem pela Boss Consta que você será muito bem atendido. O Dennis Prager escreveu uma coluna hoje falando aquilo que muita gente está falando. Muita gente. A tentativa de assassinato ao Trump era praticamente inevitável. Era inexorável. Por conta de anos, lá se vão 8, de retórica vil, nefasta, agressiva, abjeta, desumana contra Donald Trump. O sujeito pode não gostar do Trump. Pode não gostar. É por isso que eu mesmo tenho muito cuidado em usar certas comparações animalescas, por exemplo. O sujeito é um verme. Eu já usei, eu não vou dizer que eu nunca usei. Mas
é preciso tomar cuidado. Eu resenhei um livro chamado Subhuman sobre a estratégia de desumanização dos nazistas em relação aos judeus. Isso é o que abre caminho para alguém fazer algo assim e o sujeito não enxergar mais um pai de família, um ser humano, e sim um vírus que está sendo eliminado. Porque, veja, eu chamei atenção para isso, já no 4x4 domingo. Eu tenho aqui a nota do Obama, a nota do Biden, mas a esquerda se dividiu em dois grupos. Aqueles que não se preocuparam em esconder sua alma podre e falaram, pena que o cara errou o alvo, mas ao menos eles são podres, mas ao menos coerentes. E aqueles que são hipócritas, lembrando sempre de La Rochefoucauld. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Eles sabem como deveriam se comportar, tratando adversários políticos como seres humanos, de quem eles discordam muito, de quem eles acham que vai fazer muito mal para o país, mas não é o Hitler, não é um verme, não é um vírus. O Obama, o Biden e companhia alimentaram durante anos uma retórica que fala que o Trump é a maior ameaça que existe para o país. O Biden, dias antes, respondeu. O jornalista perguntou, qual é a maior ameaça à democracia americana? Donald Trump, sem titubear. Tuitou, o povo americano quer um presidente, não um ditador, 2 dias antes do atentado. Ora, num país com mais de 300 milhões de pessoas, muita gente meio amalucada, que o sistema é bruto. É o mais eficiente, mas é bruto. Deixa algumas sequelas em quem não consegue acompanhar. Né? E com arma, até dizer chega, que não é o problema em si. Né? É óbvio que não vai ser difícil encontrar 1 ou 2 ou 300 dispostos a bancarem o salvador da pátria. Pô, eu vou salvar a América dessa terrível ameaça. Então é muito perigoso usar uma retórica dessas. O Keith Olbermann, sujeito respeitado, entre aspas, jornalista, né, tem sempre a esperança. Isso respondendo a alguém que tinha dito que o Trump tem sido tratado de forma pior do que o Abraham Lincoln, que foi morto, que foi assassinado. Há sempre a esperança. Ele está desejando em público o assassinato do Donald Trump. Eu estou pegando 1, 2 aqui, eu podia pegar 200. Olha só esse clipe. O Trump é assassinado, como foi assassinado numa encenação de teatro em Nova York, como a capa da New Republic, semanas antes do atentado, colocava o Trump como Hitler, falando do fascismo americano, como a Keith Griffin, que pegou uma réplica da cabeça do Trump ensanguentada. Cada um externou o seu fetiche de como gostaria de matar o Trump, né? Envenenado, socando, degolando, esfaqueando. Isso durante anos e anos cria um clima propício. Sobe a temperatura demais. Eu jamais vou colocar a culpa no coletivo abstrato. Eles fazem isso. Eles progressistas, eles democratas. Quando houve um atentado e a Sarah Palin tinha subido o tom de críticas à esquerda, vocês vão lembrar disso alguns, acusaram ela do atentado. É como se ela tivesse puxado o gatilho. Eu não chego tão longe. Eu sou um sujeito, acima de tudo, individualista. Eu vejo indivíduos. Eu enxergo o próximo, de carne e osso. Jesus mandou amar o próximo como a ti mesmo. E Nelson Rodrigues acrescentou, é fácil amar a humanidade, com H maiúsculo. Difícil é amar o próximo. Cheio de defeitos que você conhece, que você está vendo. As abstrações, o coletivo, a esquerda é responsável, isso retira a responsabilidade, exime de culpa aquele que puxou o gatilho. Foi um indivíduo de carne e osso, porque senão vamos colocar a culpa em armas. São objetos inanimados. Teve um sujeito que puxou o gatilho. O que eu estou dizendo é, esse clima em nada ajuda. E a gente tem que trazer isso à tona para reflexão, porque eles
progressistas, eles, democratas, são aqueles que estão insistindo há 8 anos que a direita promove o discurso de ódio, que a direita está promovendo a polarização e o extremismo na política e que está esgarçando o tecido social e por aí vai. Porra, puxaram um gatilho contra o Trump. Isso tem que ser levado em conta. O Biden, pouco tempo antes, tinha dito a doadores do Partido Democrata que era hora de colocar um bullseye no Trump. Bullseye é o centro de um alvo. Hoje, ele veio a público se desculpar por ter dito isso. Se arrependeu. Que bom. Mas a linguagem tem consequências. A retórica importa. Quando a pessoa vai na MSNBC falar que o Trump tem que ser eliminado, muitos fizeram isso, eliminado. Eliminar é uma linguagem ou de campeonato, mas a gente sabe que não é esse o intuito. Eliminar é acabar. Extinguir. Então, quando eu vejo a nota do Barack Obama, não há absolutamente lugar na política para violência na nossa democracia. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas que bom que o Trump está bem e por aí vai. E o Biden, 2 horas depois do atentado, depois do Obama, se manifestou também. Estou feliz que ele está salvo e bem. E a gente pode perguntar, né? Estão mesmo? Porque se vocês dizem que ele é o novo Hitler, que ele é a maior ameaça que a democracia já enfrentou na América, vocês estão felizes mesmo que ele está vivo? Ou é hipócrita falar isso? Então, a esquerda se dividiu, infelizmente, nesses 2 grandes grupos, os hipócritas e os que não se preocuparam em esconder o enxofre que as suas almas exalam. Eu gostaria muito de ver um terceiro grupo. Gostaria muito. Um grupo que parasse para pensar. Isso está indo longe demais. Que fizesse um meia-culpa. Que falasse, a esquerda tem, de alguma forma, participação no clima cada vez mais tenso no país e na demonização do nosso adversário. Se o Trump ganhar, não vai ser a última eleição na América. Se o Trump ganhar, o Hitler não vai ser reencarnado para governar o país. Eles sabem disso. Eles sabem. Nenhum deles acredita nessa previsão. É um recurso retórico muito sujo, na minha opinião, na política. E eles estão lançando mão disso faz algum tempo. Eles demonizam qualquer adversário. E cá entre nós tem o efeito Pedro e Lobo, né? Se um dia aparecer um fascista de verdade, ninguém vai acreditar neles e na imprensa. Porque eles conseguiram falar que o Mitt Romney, um lorde britânico, um rhino, Republican in name only, o Mitt Romney foi retratado como alguém assim. Então não cola. Eles têm que parar de utilizar essa estratégia. Está fazendo muito mal para o país, para a democracia, para o tecido social. Eu digo isso, claro que eu não sou ingênuo, eu sei que muitos ali não estão nem aí, querem mesmo implodir a América. Eu estou falando para quem é do bem, tem boas intenções e é esquerdista. E é democrata. Está meio alienado em relação ao que se transformou o partido que já foi do JFK. Que se ressuscitasse hoje ia virar republicano e votar no Trump. E eu não tenho a menor dúvida. Católico, anticomunista, tentou matar Fidel Castro, contra aumento de impostos. Leia um livro, JFK, A Conservative, de Ira Stoll. Não é uma frase isolada, tirada de contexto. Toda a mentalidade, todo o arcabouço de visão política do JFK era conservador para os padrões de hoje. O Elon Musk já cansou de dizer, votei no Partido Democrata, me considero um liberal, eu estou aqui onde eu estive nos últimos 20 anos. Eles foram para lá, para a extrema esquerda. Agora ele endossou o Trump, está saindo da Califórnia,
porque a Califórnia woke está indo atrás das crianças, destruindo as famílias. Daqui a pouco ele vai assumir que é um conservador. Ele é um libertário. Como Javier Milei é um libertário. Mas as pessoas de bom senso é que nem um monarca. O monarca ainda é imaturo. E se ele parar de consumir tanta maconha, ele evita esse tipo de coisa. Achei sorte demais a bala passar de raspão. Vamos aguardar. Eu quero que Trump vença, mas está cheirando meio esquisito isso. Que bela oportunidade de ficar calado, né? O monarca tem potencial. Ainda é jovem, fuma muita maconha. Se ele diminuir a maconha e amadurecer um pouco, ele vai virar daqui a pouco um conservador. Por quê? Porque basta a pessoa ter bom senso e não compactuar com a agenda dos globalistas progressistas, da ideologia woke, para você, hoje em dia, ser um conservador. Então, eu estou apelando a democratas tradicionais, a liberais, que, porventura, não gostem do Trump, mas possam entender que a coisa foi longe demais. Está indo longe demais isso.